Meus queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, a gente está adentrando cada vez mais neste tempo bonito da Quaresma. E aqui no nosso canal do YouTube a gente tem feito este itinerário, um retiro quaresmal que você e eu estamos vivendo. Então, aproveite para divulgar o nosso vídeo, falar que o Padre Patrick está falando sobre o tempo da Quaresma, dando algumas dicas para bem vivê-lo. E faça você também essa experiência de evangelizar, de falar do nosso canal para outras pessoas. E falando em canal, aproveite para se inscrever também. Hoje nós estamos num lugar que é aqui na minha cidade, de Paraopebas, no meio da floresta amazônica. Aqui é o zoológico de Paraopebas. Hoje nós estamos num lugar muito especial para mim. Aqui é o zoológico de Paraopebas, um lugar no meio da floresta que nos conecta também com o sagrado, com Deus. E eu gosto muito desses lugares assim, de silêncio, onde o barulho dos animais, das árvores, eles de alguma forma nos conectam com Deus, né? Vale muito a pena conhecer, quem estiver aqui em Paraopebas, o zoológico aqui, o Parque Zoobotânico de Carajás. Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos evangelhos dos domingos da Quaresma, que é o encontro de Jesus com um cego. Este homem, ele tem uma curiosidade, porque quando Jesus o cura, ele diz que ele voltou a enxergar. E esse é o tema do nosso vídeo, voltar a enxergar. Parece ser um pouco contraditório a gente pensar em alguém que voltou a enxergar, mas aí se esconde um segredo muito especial, porque trata-se muito mais de uma cegueira espiritual. A gente pode pensar, mas olha, eu não sou cego visivelmente falando. Eu consigo ver, eu vejo agora aqui as árvores, os animais neste lugar, as pessoas que passam, só que às vezes, talvez, a gente está acometido por esta cegueira espiritual que nos impede de ver e de contemplar principalmente a bondade de Deus na nossa vida. Sabe quando nos tornamos cegos espiritualmente? Quando a gente deixa de enxergar os sinais discretos de Deus na nossa vida e a gente passa a viver nessa completa escuridão. Mesmo enxergando fisicamente, existe esta cegueira no coração, na alma. Era a mesma cegueira que aquele homem estava vivendo. E nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nessa cilada, nesse poço profundo, quando a gente deixa de enxergar. Eu queria que você, neste momento, fizesse com muita honestidade um exame de consciência, que você tivesse a capacidade de olhar para dentro de si, olhar para dentro do teu coração e talvez perceber como que eu tenho sido cego. Eu tenho sido cego para as coisas de Deus, eu não consigo mais enxergar Deus na minha vida, não consigo mais enxergar os seus propósitos, a sua vontade na minha vida. Como que eu tenho sido cego para as pessoas que talvez estejam vivendo comigo dentro de minha casa, eu não consigo mais ver talvez a dor das pessoas, eu não consigo mais enxergar a bondade, eu não consigo mais enxergar tudo aquilo que o bom Deus preparou para a minha vida. Eu vivo, portanto, nessa completa escuridão, neste vazio existencial. Era aquele drama que aquele homem do capítulo 9 do Evangelho de João estava vivendo. Um drama pessoal, porque ele havia perdido algo que para ele era muito importante. Eu não sei se você já fez essa experiência de algum dia perder algo que era muito importante para você. A gente costuma dizer que a gente só dá valor quando perdemos, né? Quando perdemos alguém que a gente ama muito em decorrência de nossos atos, de nossas obras. Uma coisa é você perder pela morte, por exemplo. Outra é você perder pela irresponsabilidade, de você não ter se doado como deveria, de você não ter se oferecido como deveria ter se oferecido também. Sabe que é triste quando a gente vive essa experiência da perca de alguém, da gente perder algo que era muito importante por conta de nossas escolhas, por conta de nossas atitudes. Era aquilo que este homem estava vivendo. Ele perdeu a sua visão. O que levou ele a perder a visão, a gente não sabe, a gente pode imaginar. Mas ele sabia também que pela obra de Deus, que pela ação de Deus, ele poderia voltar a enxergar. E por isso ele reconhece que somente Deus
poderia dar um rumo certo na vida dele e fazer com que ele recuperasse aquilo que ele tinha perdido. Muitas vezes eu me encontro com pessoas que, diante da dor, do desespero, costumam dizer: não posso mais fazer nada, ou não existe nada mais que possa ser feito diante dessa situação. Nós esquecemos somente de uma coisa. Isso a gente pode levar para a nossa vida, assim, para a gente proclamar isso, principalmente quando estivermos vivendo na escuridão. Na minha vida há Jesus. Isso me basta, é o suficiente. Mesmo que talvez agora eu não tenha conseguido enxergar, eu não estou conseguindo ver, na minha vida existe o Senhor e Ele é capaz de mudar a minha vida, de transformar a minha história. Ele é capaz de fazer com que eu volte a enxergar e recupere aquilo que eu tinha perdido. A perca, a dor da perca, faz também a gente se colocar com muita honestidade diante de Deus e de mudar a nossa vida, a nossa conduta. Esses momentos servem para a gente amadurecer. Quaresma nos convida de verdade a fazer essa experiência do sacrifício, da renúncia. E é exatamente nesses momentos aí que a gente tem o privilégio de valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que é o mais importante, aquilo que a gente não pode perder mais uma vez. Você não pode perder aquilo que Deus te concede. Preste atenção que talvez você esteja perdendo aquilo que é precioso. Não deixe que as pessoas que estão contigo se percam pelas tuas atitudes. Não deixe com que aquilo que Deus te deu seja simplesmente perdido porque você não teve a coragem de romper com aquilo que você deveria ter rompido. Voltar a ver, a enxergar. Se você não consegue mais enxergar, se você não está vendo nada à sua frente, é hora, portanto, de você se levantar e começar a ver mais uma vez. E aí, você pode ter certeza que a vontade de Deus irá prevalecer na sua vida. Que neste tempo de Quaresma, como exercício espiritual mesmo, você comece a ficar mais atento, mais sensível às pessoas, às coisas, aos sinais de Deus na sua vida. Comece a enxergar a bondade de Deus. Eu acredito muito que Deus se manifesta no simples. Só que às vezes a gente está tão empolgado por aquilo que é grande que a gente acaba não percebendo que Ele sempre esteve ali ao nosso lado. Comece a ver isso, a presença de Deus na sua vida. E antes de a gente encerrar este nosso vídeo com o nosso momento de oração, eu convido você a se inscrever nesse canal, curtir, espalhar esse vídeo para outras pessoas, porque isso nos ajuda a evangelizar também. Nesse momento, com a mão no seu coração, vai pedindo a Deus: Senhor, dai-me a graça de enxergar mais uma vez, dai-me a graça de ver mais uma vez. Eu preciso te ver, preciso enxergar que talvez eu tenha perdido aquilo que era tão importante na minha vida, mas Tu és capaz de mudar tudo isso. Tu és capaz de me devolver a visão, de me tirar da escuridão. Tu és capaz, Jesus, de me devolver a vida e a vida em plenitude, que eu possa, portanto, mais uma vez enxergar. Amém.